Vou colar. Para quem segue o grupo aí no WhatsApp, vocês viram lá que a palestrante seria a nossa irmã Cidinha, né? Com outro tema, que é o capítulo 2 do Evangelho, mas ela foi acometida de uma enfermidade, um problema, e ela não pôde estar aqui, a gente ficou sabendo aí de última hora, então a gente está aqui hoje aí dando uma cobertura, né? E a gente aproveita esse momento, inclusive, para estender o convite aos irmãos da casa. Mais algum irmão aqui que queira fazer uma palestra, que gostaria de fazer, né? É sempre bom, nos procure aí para a gente conversar, porque emergências acontecem, né? Então, hoje nós vamos falar desse outro assunto, que era um que já estava assim, meio na nossa caixinha lá. Pois bem, meus irmãos, de outras vezes nós falamos aqui, a gente sempre fala de saúde, porque saúde é um bem muito importante, né? Para todos nós. A gente sempre quer viver com mais saúde, um pouquinho melhor. De outras oportunidades, nós falamos aqui de algumas toxinas que nós mesmos jogamos na nossa alma, através do pensamento, né? A alma pensa, sente, e aquilo acaba afetando o corpo acaba pagando a conta final. Nós já falamos aqui da cólera, né? Pessoa encolerizada, raivosa, o tanto que a gente se prejudica, o tanto que uma ira, um desejo de vingança, um pensamento, talvez é algo que a gente nem vai fazer, mas a gente fica com aquela ideia fixa ali, aquilo nos abala as nossas estruturas e vai bem na nossa zona vulnerável, porque todos nós temos umas partezinhas ali. Às vezes a gente pensa assim, graças a Deus eu tenho um pulmão bom, né? Mas às vezes o rim não é tão bom assim, né? Outras vezes é o coração, é o sistema circulatório, o intestino, né? E ali aonde está aquela zona vulnerável, ela vai ser prejudicada. E aí vem depois a doença e longos períodos. Mas tem um sentimento que é mansinho, ele não é brabo. E ele nos ataca também da mesma forma. Ele joga toxina em nós da mesma forma que a melancolia. É um nome bonito que se dá para tristeza. E um nome perigosinho, porque se a gente se acostumar com ele, as portinhas para depressão estão sendo ali abertas e a coisa complica. Hoje nós vamos então refletir sobre esse assunto. O livro bíblico Provérbios, no capítulo 17, no versículo 22, ele diz assim na parte dos conselhos diversos: ânimo alegre faz florescer a saúde, espírito abatido seca os ossos. E a gente vê que esse livro, Provérbios, né, muito antes de Jesus, muito antes. Então a gente vê que esse problema de melancolia, de tristeza, é antigo, é da humanidade. E se ainda hoje nós estamos falando disso, é porque nós, apesar da nossa romagem aí, através dos milênios, das reencarnações, nós ainda não conseguimos resolver essa questão. Muitos de nós. E a gente precisa estar atento para isso, para não conservar, né? Há um poeta brasileiro, gaúcho, chamado Sérgio Jockmann. Ele compôs um poema, e isso é uma polêmica danada, porque tem gente que fala que o poema é do Vitor Hugo, e outros falam que é dele. O cantor Frejá, da banda Barão Vermelho, adaptou o poema, fez uma música bonita demais da conta, chamada Amor para Recomeçar. O poema chama O Que Eu Desejo para Você. Num dos versos ele diz o seguinte: se ficar triste, que seja por um dia, e não o ano inteiro. Porque ficar triste o ano inteiro aí já dá bode, dá ruim, né? Porque a gente vai começando, então,
a nos intoxicar. A nossa querida benfeitora, Joana de Ângeles, por meio da psicografia do Divaldo Franco, a gente olha o livro fininho, né? Mas tem cada pérola aqui maravilhosa. Ele chama Jesus e Atualidade. A gente quer ler aqui uns parágrafos para a gente pensar. Esse título é Jesus e Alegria. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Ela usa o advérbio agora. Não é daqui a pouco, não é amanhã, nem daqui 10 dias. Agora, você está sentindo? Procura combater isso. Não deixa isso tomar conta de você, né? O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Então a gente vê que é um assunto grave, porque a partir do momento que eu começo a me entristecer com certas coisas, eu começo a emitir ondas mentais, espíritos que estão naquela mesma faixa vibratória acabam se aproximando de mim. E aí já começa ali o meu problema espiritual, e eles vão lançando mais ideias infelizes na minha mente, aquilo vai me adoecendo e vai atingir o meu corpo físico. Há uma doença moderna nos nossos dias que está sendo bastante comentada aí, principalmente pelos especialistas que trabalham aí com intestinos, proctologistas, e eu sei que você já pelo menos ouviu falar dela, é a famosa síndrome do intestino irritável. Muita gente aqui já ouviu. É um problema grave que ou ele fecha o intestino da pessoa ou ele dá diarreias, assim, disparadas. Eles têm estudado bastante porque isso está acontecendo com muita frequência. E eles têm dito que ainda não achou a fonte, mas muitos deles têm falado o seguinte: ela é de ordem emocional. É oriunda de uma frustração, de uma tristeza, que se cultivada, ela vira uma ansiedade, e a ansiedade vai e ataca ali o seu corpo. Então, Joana de Ângeles já diz para nós, combata, corta agora, né? Mais uma outra coisa aqui, problemas todos os têm. Quem é que não tem, né? Com um imenso universo de apresentação. Mas olha que coisa interessante, a falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta, para o progresso. Se a gente não tivesse problema na nossa faixa evolutiva, praia, coqueiro e suco, faço mais nada. E a minha necessidade de melhoria, de lutar, de estudar, de aprender, são os meus problemas que me cutucam. A falta do feijão na minha casa me fala, eu preciso trabalhar. Então eu tenho que agir. Do contrário, eu não gosto do meu trabalho. A gente não gosta de trabalhar, vamos ser sincerão, né? Mas a gente vai trabalhar porque precisa de roupa, precisa do pão à mesa, precisa de remédio. A gente ainda não tomou consciência, né, muitas das vezes, que aquilo é um bem. E aí a gente tem aquele chefe nada bonzinho, e aí é que a gente não quer ir trabalhar mesmo. E aí vem o problema. É a dor que o Evangelho fala que é uma bênção, porque isso nos motiva a trabalhar. Eu quero ter uma vida melhor? Ah, que beleza, eu vou estudar mais. Estudar é importante, é a lei do progresso. Ah, eu não estou muito bem, eu estou muito ansioso, eu estou muito assim. Vamos para a religião, vamos buscar. Porque até a danada da religião que a gente tanto precisa, se não tiver um probleminha para empurrar a gente fica em casa, né? Então, a gente ainda está assim. Então, ela disse, por enquanto, porque vai chegar um dia que a gente vai entender que isso tudo é bom e a gente vai buscar sem a necessidade da dor, né? Os dicionários definem melancolia assim: causa desconhecida, distúrbio emocional caracterizado por abatimento, sensação de impotência. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso.
E aí a gente começa, eu não, eu não, eu não, eu não, e aí vem os espíritos, e não, a vida é muito difícil, a vida é muito dura, está muito difícil, todo mundo te atrapalha, você não tem culpa de nada, e chega num ponto que a gente corre o risco de falar aquela frase horrorosa, viver não vale a pena, né? E dar a senha para a coisa montar, e aí pode ficar mais perigoso. Mas o dicionário, a doutrina espírita vem dizer para nós que ele está enganado. Aqui ele disse causa desconhecida. A doutrina espírita fala de duas causas. Uma atual, que pode ser problemas do nosso dia a dia, ou então, se não for problemas de agora, é de uma experiência, de outras experiências, né? Aquele namoro que não deu certo, aquela relação que não deu certo, que acaba, às vezes gera em uma das partes uma profunda tristeza, aquela sensação de abandono, aquela sensação de eu não fui bom o bastante, o que eu fiz que não te agradou, como se a gente tivesse a obrigação de fazer a pessoa feliz. Mas a nossa felicidade, somos os responsáveis por ela, somos nós, né? E a gente às vezes faz umas promessas bem feias, né? Eu vou te fazer feliz. Aí a pessoa nos abandona. Tem uma música do Roberto Carlos que ele canta assim: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também, né? É uma promessa muito pesada. E a gente canta e dança quando a gente está bem, mas quando a gente está triste, a gente pensa, onde foi que eu errei? Né? E aí a gente começa a martirizar e a pessoa vai embora e arruma um outro amor lá e está lá feliz da vida e nós lá dentro de casa sofrendo, chorando. Cuidado, a gente precisa pensar nisso. Ou uma frustração do trabalho que não deu certo, aquele emprego dos sonhos que a gente gostaria de ter tido, não tem. Às vezes a gente se entristece até com uma reforma da casa que não ficou tão boa assim, né? E a gente vai deixando aquilo tomar conta, se esquecendo que a gente está aqui de passagem. É uma experiência, né? Um prejuízo que a gente leva, uma ingratidão, seja de um filho, de um parente, de um amigo. Se a gente ficar remoendo, começa todo aquele processo que nós falamos no início. Mas isso nessa existência. Muitas das vezes nós trazemos de outra existência dívidas mais fortes, e a gente está aqui é para se melhorar, né? Na quarta-feira, esse livro é o badalado aqui do nosso centro, a gente tem o curso dele, né, nos domínios da mediunidade, e a gente está até terminando ele. Há 15 dias teve uma irmãzinha nossa aqui falando, né, do livro, falou bastante, e ele traz para nós um exemplo aqui no capítulo 24, chamado luta expiatória. Os amigos que estão aqui, que fazem o curso, vão se lembrar. A gente vai fazer uma rápida pincelada. O André e a equipe, o Aulus, eles e um moço que precisa de ajuda num abatimento profundo. O moço aparentava já velhice adiantada, mas não era bem assim, né? Ele diz o seguinte: é um pobre irmão em luta expiatória, e na realidade mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Olha como ele era, desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado, pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente, antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Desde criança ele não tinha essa alegria de viver devido a essas perseguições. Então eles comentam que ele estava no centro, estava recebendo o tratamento, mas ele não reagia. Então essas energias boas que a gente recebe aqui faziam muito pouco efeito nele. O que aconteceu? O atual pai dele nessa existência chefiava um grupo de malfeitores, e tinha ele e mais 4 ali. E nessa outra existência eles extorquiam pessoas, armavam emboscadas, e liderou e aprontou.
e a gente sabe, né? O que a justiça da terra não resolve fica mais complicado. E ele passou tempos e tempos e tempos nas regiões de sofrimento. Aquele chefe deles que os chefiou veio como pai deles, em experiência muito difícil. E ele era um dos que mais sofreu assédio desses espíritos. Então ele tinha a aparência de uma pessoa idosa, devido a essa baixa vibração, esse assédio constante, mas ele estava ali no centro, tentando se melhorar. A gente vai ler só mais uma característicazinha dele para a gente entender isso aqui. Algemada a perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com o fracasso congenial. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Crê-se derrotado antes de qualquer luta. Pior que ser derrotado é não lutar. Porque quando a gente luta, a gente reage. A gente tem que reagir. É como Joana de Ângeles comentou conosco aqui. Pare agora, não deixe prosseguir, né? Agora vamos aqui entrar então no tema do Evangelho, né? O Evangelho vem dizer para nós aqui no capítulo 5, assim, é o Espírito François de Geneve. Quem aqui nunca passou por isso? Presta atenção. Sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera dos vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? Quem é que tem dia que não amanhece e fala, ai meu Deus, vontade de ficar na cama, eu tenho mesmo que levantar, eu tenho mesmo que fazer isso. Gente, tá tão difícil. Ai, minha família, meus filhos, meu companheiro, minha casa, e a gente acha que tá tudo tão pesado, tá tudo tão difícil, né? Todos nós experimentamos essas coisas, vez por outra. E aí ele diz aqui, o François, é vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Nós estamos presos num corpo, gostando ou não, querendo ou não, ele é uma prisão para nós. E por que a gente aspira essa felicidade? Porque a doutrina vem nos dizer que a gente já teve uma vidinha boa, assim, em outras experiências, mas a gente, meio rebeldezinho, não quis se adequar, um planeta que ia passar de uma fase boa para uma melhor, os rebeldes resistentes ao erro e ao mal, persistindo no erro, nós fomos graciosamente convidados a retirar desse planeta. E fomos aqui jogados para começar tudo de novo. Então, essa lembrança, esse vazio, essas faltas do não sei o que a gente sente, na verdade, é porque se o cérebro nosso não lembra, o espírito lembra. E a gente lembra das oportunidades que a gente perdeu, daquele outro planeta que hoje deve estar às mil maravilhas, e a gente acabou tendo que vir para cá recomeçar. Né? E aqui agora a gente está no mesmo processo, né? E a gente vê por aí que muitas almas continuam teimosinhas no erro. Fala-se que já está fazendo também, né? Um novo limpo, um novo degredo, né? Então vamos bater o nosso pezão aqui, ficar quieto, para a gente, dessa vez, não cair, né? O Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele fala que aquela queda do Adão e Eva, né? Lá do paraíso, na verdade, não foi bem o Adão e a Eva que caiu, fomos todos nós. Eles apenas simbolizam essa queda. E que nós caímos juntos pelos nossos erros e agora a gente tem que levantar junto. É um dando a mão para o outro. Assim a gente vai avançando, né? Um outro trechinho aqui que ele diz aqui, ó. O mesmo conselho que a Joana de Ângeles deu. Crede-me. Resistir com energia a essas impressões que enfraquece a vossa vontade. Se a gente deixar a tristeza tomar conta, ela enfraquece. E é aquilo que eu falei, ela vai tomando conta, ela vai virando ansiedade, ela pode cair numa depressão, e a depressão é coisa que a gente sabe que é sério, e aí dificulta, né? A gente só pode ficar triste para fazer graça da tristeza, né? O meu pai, ele gostava de uma música antiga, assim, e eu ria de ver ele cantar.
Ela falava, talvez vocês conhecem ela, que é da minha idade aí. Essas músicas sertanejas. A tristeza fez morada no meu peito, a saudade ocupou o seu lugar. Desde que você foi embora, a minha vida agora é somente pensar. Não tenho quem cuidar da minha roupa, não tenho quem fazer minha comida. Se bem que para tudo isso eu dava um jeito, mas para alegrar meu peito é só você, amor da minha vida. Eu falava, pai, pelo amor de Deus. Nossa, essa daí foi de lascar, né? Mas imagina uma pessoa que está muito triste, que está muito apaixonada, que está se sentindo abandonada, ouvir uma música dessa, né? Ela piora. Então, a gente precisa aí ter esse cuidado, né? Evangelho ainda. Pensai que durante vossa prova na terra, tendes uma missão. Missão não é só Chico Xavier, só Divaldo Franco, não. A gente, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, todos nós temos uma missão. Seja em casa, com a família, seja no trabalho, onde quer que nós nos encontrarmos, a gente tem responsabilidade. Nós somos seguidores do Cristo, seguidores do Evangelho, e a gente tem que dar o exemplo, né? Eu tenho um amigo que ele fala, o espírito é um bicho triste. Não, o bicho tem que ser alegre, não tem como. Porque se o espírito acredita na vida futura, se o espírito acredita que isso aqui é passageiro, se o espírito acredita que nós estamos passando por provas, por dificuldades, mas que vão nos auxiliar e que uma vez a gente conquistando virtudes, isso vai passar, a gente não pode engrossar a fileira aí daqueles que falam esse mundo não tem jeito, a vida não presta, pelo contrário, né? A gente tem que falar, não, vamos ter fé. A fé conquista, é de pouquinho, é vendo o lado bom da vida, vendo as coisas boas, que a gente vai adquirir fé, porque não é fácil também conquistar uma fezona daquela irmãzinha que encostou na roupa de Jesus e curou, porque ela tinha essa fé, né? Mas o Emmanuel fala para nós no Pensamento e Vida, você não tem fé de jeito nenhum? Todo dia, no final do dia, pense em 5 coisas boas que aconteceu naquele dia, ou para você ou para a humanidade. Você vai pensar, sabe? Nem que seja uma música que você gostou, um bom dia que alguém te deu ou você pôde dar, você começa a elencar e você vai vendo o lado bom das coisas. Ver o lado bom nos torna pessoas otimistas, e o otimismo nos traz a fé. Daí a importância, né? Então, seja devotando-vos à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, quando estiveres desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las, enfrentai-as francamente, né? E a gente está aqui enfrentando, a gente vem para o centro, né? Faz um tratamento, reflete sobre o Evangelho, tem uma oportunidade de fazer o bem, faça, é muito importante. A gente não faz ideia, às vezes, do que um olhar é capaz de fazer na vida de uma pessoa, né? Muito tempo atrás eu fui no teatro ver uma peça, era com a Renata Sorrah, era só ela em cena, chamava Shirley Valentine. E ela fazia a vida de uma dona de casa que estava entediada de tudo, porque o marido, ninguém gostava assim. Ela falava que a vida dela era um tédio total. E aí ela contava assim, né? Que o marido dela saía para trabalhar e falava, estou indo trabalhar. Ela falava, tá. Aí ele passava, saía, tinha a vizinha dela na janela. Ele via a vizinha dela e falava, boa noite. Quer dizer, bom dia, Margaret. A Margaret derretia e falava, bom dia. Ela falava, eu morro de inveja da minha vizinha. Para mim, ele fala que tem que trabalhar. Para ela, ele dá bom dia. Então, a gente tem esses cuidados, né? Um bom dia, um sorriso. Isso aí é muito importante para nós e principalmente para quem recebe. Isso acaba refletindo. A gente pensa aqui outras questões que a gente pode se defender. Não fique sozinho. A pessoa isolada, ela tende a ficar mais melancólica, mais triste. O homem, como diz aqui para nós o Livro dos Espíritos,
na questão 766, 67, a vida social está na natureza, os espíritos disseram, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Mais uma, é contrária à lei da natureza o insulamento absoluto, ou seja, eu cansei desse povo, eu vou fazer uma casinha para mim lá no meio do mato, eu vou viver lá, né? Ele diz, é contrária à lei da natureza, pois que por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Você me ajuda, eu ajudo você. É a lei da sociedade, é a lei da permuta, e nós nascemos para viver em sociedade. Aqui no Centro Espírita nós somos uma sociedade, e isso aqui é uma oportunidade que a gente tem também de combater, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, como diz lá o Gonzaguinha, né? Seja você mesmo. Eu tenho uma amiga, ela deixa eu contar essa história desde que eu não revele o nome dela. E algumas vezes eu me concentro demais e acabo falando. A gente é amigo de longa data e ela gosta muito de dançar, com as músicas da disco lá dos anos 70, mas aquilo é com ela mesmo, né? E muito alegre, muito dançante, 2 filhas, crianças, e ela gosta de arrumar as coisas dela, arrumar a casa, fazer faxina, ela liga o som que ela fala que ela anima. Aí ela limpa tudo e dá uma rodada ali enquanto passa o espanador e tal. E a vida sempre foi assim, e as meninas crescendo, as tais meninas entram na adolescência, né? Aí começou a pôr reparos nela. Nossa, mãe, isso é ridícula. Ah, não, mãe, pelo amor de Deus, né? Isso não dá, isso não sei o quê. E ela falava, menino, vai que eu vou fazer, me deixa, né? E tudo, e não dava muita importância, não. Aí um belo dia, a mais velha, olha aqui, a minha amiga Márcia veio aqui, a minha amiga Márcia disse que era uma granfina, que filha com a amiga dela lá. Vem aqui hoje para a gente fazer um trabalho juntas, a senhora, pelo amor de Deus, a senhora se comporte, tá? A senhora quieta. Ela falou, eu tô dentro da minha casa. Mãe, por favor, tá. Aí aquilo doeu nela, sabe? Ela foi na cozinha, voltou e falou assim, chama que desaforo. Voltou e falou, que hora que a Márcia vem para eu, né? 3 em ponto. Tá. O dito, às 3 em ponto, ela ligou o som e começou, e catou o rodo, e dava uma rodada, e jogava o cabelo para um lado, e jogava o cabelo para o outro, e a tal da Márcia chega, e é bem na hora que ela levantou o pé para cima, assim, né, fazendo, e a menina veio, mãe, eu te falei, pelo amor de Deus, você quer me botar de vergonha, não sei o quê, né? A Márcia, de boca aberta, falou assim, gente, a sua mãe é um mal barato. Nossa, mas eu gostei demais da senhora. Eu quero que a senhora conheça a minha mãe. Minha mãe é uma tristeza que ninguém aguenta. A minha mãe fica lá dentro do quarto amuada. Minha mãe não conversa com a gente. Minha mãe é isso. Meu pai até preocupa. Minha mãe, se deixar, ela fica 3 dias sem conversar com a gente. A sua mãe é um baratão, né? Aí ela falou, tá vendo? Eu sou um baratão, viu? Pensando o quê, né? Então, assim, se ela fosse ter vergonha de ser o que a filha dela falou que ela era, ela ia se inibir, né? A gente precisa ser a gente. E ter esse cuidado de fazer as amizades que puder, conversar com pessoas e buscar na prece. A doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação, e é para tudo. E a gente conversar com as pessoas, a gente ter amigos, a gente ouvir alguém, a gente trocar ideias, é também uma forma de caridade, né? A gente vem visitar o bazar do centro também, né? As amigas que te fazem com tanto carinho. Tudo tem uma forma da gente socializar, né? Se conversar mais. Às vezes a gente chega aqui no centro, do jeito que chega, sai. Não é para ser assim. Nós somos uma família. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Eu trouxe aqui também um poema bonito do Vitor Hugo. Vitor Hugo não, agora é o Casimiro Cunha. A psicografia do Francisco Cândido Xavier, Carta aos Tristes, tá? Talvez vocês conheçam.
Eu estou aqui espalhafatoso desse jeito, mas eu tenho meus momentos de tristeza também, viu? A gente tem que tá lutando aí, né? Olha o que ele diz aqui, que bonito. Alma irmã de nossas almas, por que vives triste assim? Todos os males da terra chegarão um dia ao fim. Se tens o teu pensamento na ideia da salvação, já deves compreender que o mundo é de provação. É justo que sintas muito as lágrimas da saudade, que chores um ente amigo na senda da iniquidade. É certo que neste mundo, onde há espinho em toda a estrada, não há lugar para o excesso do riso ou da gargalhada. Mas ouve, o amor de Jesus é como um sol de harmonia. Quem se banha em sua luz, vive em perene alegria. Demasia de tristeza é sinal de isolamento. Quem foge à fraternidade, busca a sombra e o desalento. Guarda o bem de teus esforços num plano superior. Não há tristeza amargosa para quem ama o labor. Transforma as experiências pelas quais haja passado num livro fraterno e santo que ampare o mais desgraçado. O serviço de Jesus é tão grande, meu irmão, que não oferece ensejo a qualquer lamentação. O senso de utilidade deve sempre andar contigo. Transforma em vaso de amor teu coração brando e amigo. Dá sorrisos, esperanças, ensinos, consolação. Espalha o bem que puderes na senda da redenção. Encha a tua alma de fé, de paz, de amor, de humildade. Não há tristeza excessiva onde exista a caridade. Quando de fato entenderes a caridade divina, tua dor será no mundo como fonte cristalina. Dá sempre, trabalha, crê, e a tua fonte de luz há de cantar sobre a terra os júbilos de Jesus. Então é um recado bonito do Casimiro Cunha para nós, para nossa reflexão. Nós passamos por problemas sim, todos nós choramos, é natural, mas que a gente não deixe que isso prolongue, que a gente procure ser útil, que a gente procure viver bem, viver com as pessoas, tendo sempre Jesus como nosso guia e modelo, e nós vamos passando aí as nossas provas. Quero agradecer a oportunidade, que Jesus possa abençoar a todos nós e muito obrigado.